Quando eu era garota, assim, com 17 a 18 anos, eu quase morri, fiquei quase maluca. E o rezador me rezou, disse que eu era média. Você é média e você tem que trabalhar, tem que desenvolver, senão você não fica boa. Eu disse, pelo amor de Deus, não me fala nisso não, que meu pai não quer nem ver falar nisso. Então eu vou amarrar os espíritos que querem trabalhar com você. Amarrou. E amarrou mesmo, sabe? Pronto, acabou, fiquei boa. Depois eu me casei e vim embora para aqui. Ai, meu senhor, cheguei aqui, o diabo se soltou. Passou para meu marido. Meu marido andou-se arrumar mulher. A gente vivia bem, unido. Eu com 6 filhos. A gente vivia bem. Graças a Deus, a gente vivia bem. De repente, o homem virou a cabeça. Ainda assim mesmo, ainda vivi 9 anos com ele, sim, cheio de mulher. E eu lutando para não deixar ele, né? Porque eu tinha amor a ele. E ele também me tinha amor. Eu sei que ele me tinha amor. E eu levei minha vida assim. Quando foi depois, me aborreci. Digo, agora você se dane e sai da minha vista, porque senão eu te mato. Minha vontade era matar mesmo. Muitas vezes eu tive vontade de botar água no fogo para ferver, para despejar nos ouvidos dele. Porque eu vi falar isso, né? Que o pessoal fazia isso. Que as mulheres faziam isso com os maridos, né? Então eu queria fazer também. Mas quando a senhora separou, a senhora era da Umbanda ainda? Era. A senhora ficou Não saí. Eu saí da Umbanda, fui para o centro de mesa. Já para pedir proteção, achando que era mais bonito, era mais decente. Eu dizia que eu tinha vergonha dos Exu. E no centro de mesa não se trabalha com Exu, mas é tudo Exu. O demônio usa as pessoas da gente. Porque eu hoje sou cristã, né? Meus filhos que não são cristãos, ele usa meus filhos que não são cristãos, né? Para me fazer raiva. Mas como eu já sei que é a artimanha dele, eu oro a Deus e quebro aquelas forças malignas. Eu estou livre para voar. Livre em nome de Jesus. Tenho toda fé, tenho tanta fé em Deus que o diabo hoje não me assombra mais. Não me assombra mais. Eu hoje piso na cabeça dele. E digo, diabo, tu pode vir quente que eu estou fervendo. Outro dia eu estava num ônibus, estavam assaltando o ônibus, né? Isso era 5 horas da tarde. Eu estava vindo para a igreja. E eu tinha ido no banco e tinha tirado um dinheiro, né? Parece que o diabo viu eu tirar dinheiro, né? Tinha três assaltantes dentro do ônibus. E quiseram que ia matar todo mundo. Foi no Jardim Botânico. Ia matar todo mundo, não ia escapar ninguém. Eu comecei a chamar o nome de Jesus. E lá vinha eles. Chegou perto de mim, eu olhei assim para eles, assim, na porta. Eles, passa dinheiro para cá, tia. Eu disse, eu não tenho dinheiro para te dar. E clamando o nome do Senhor Jesus, né? Olha, Jesus, vou para tua casa agora. Dinheiro eu não vou dar. Eu estou com dinheiro aqui, mas não vou dar. Não tive medo, não. Deus me dá uma força na hora, né? Ele disse, e se eu abrir essa bolsa? Eu digo, olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Estou te dizendo que não tenho. Em nome do Senhor Jesus de Nazareno, eu não tenho dinheiro para te dar. Falei bem alto assim. Acabou as forças do diabo. Quebrou as forças. O diabo não. Eles desceram, não matou ninguém. Bom, eu sou de Minas, nasci numa tradicional família mineira, católica, fui muito católica. Quando adolescente, eu quis ir para o convento, porque eu queria ser missionária, e para nós, naquela época, missionária só podia ser freira. Eu não conhecia outras religiões, nem sabia que existia. E eu fui catequista, fui filha de Maria, então tive uma vida envolvida mesmo na Igreja Católica e apaixonada por Jesus sempre. A história de Cristo sempre me comoveu. Mas sempre tinha perguntas que não tinham respostas, né? E eu me formei com 17 anos e logo em seguida eu me casei em Brasília, né, com aquele que foi meu marido. Ele era espírita, e depois que nós nos casamos, ele me levou para o Centro Espírita de Kardec, lá em Brasília. E eu comecei a desenvolver mediunidade, porque disseram que eu tinha mediunidade. E, de uma certa forma, o Espiritismo começou a me responder perguntas que eu fazia e que não tinha resposta. Como, por exemplo, por que nasce uma pessoa rica, com saúde, cheia de vida, e outra nasce pobre, doente, sem condição nenhuma? Então, o Espiritismo, ele responde com a reencarnação, né?
Então, eu me aprofundei na doutrina espírita, fui uma aluna, realmente, cheguei a ser pregadora também do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali eu passei muitos anos, e naquela época surgiu uma mediunidade, não sei se foi na época, mas foi quando ela começou a se expandir, chamada mediunidade de efeitos físicos, em que o médium oferecia a matéria chamada ectoplasma para que houvesse materialização de espíritos. E eu fui, não sei se agraciada, amaldiçoada com essa mediunidade, então surgiu um interesse muito grande do centro espírita, mas foi muito sofrido, teve muitas passagens ruins. Aí chegou lá pelas alturas, nós caímos numa... Eu comecei a receber umas entidades e no Centro Espírita Kardec disseram que eu tinha que ir num centro de Umbanda para desenvolver aquelas entidades, porque lá não tinha jeito de desenvolver. Então, eu fui para procurar um terreiro muito chateada, porque o kardecista, ele acha que ele é o autoespiritismo, é mesa branca, e os demais são coisas ruins, né? Mas a situação estava ficando muito difícil, porque os demônios incorporavam em qualquer lugar, entendeu? Eu passava vergonha. Tinha um demônio, um Exu, que furava o chão de terra, um buraco, e botava cachaça, e eu bebia cachaça naquele buraco, garrafas e garrafas de cachaça. Eu não tinha controle. A pombagira me pegava em qualquer lugar. Eu me lembro que na festa de bodas de prata dos meus pais, no clube, ela incorporou e queria tirar minha roupa, porque queria uma roupa vermelha. Meus irmãos fizeram uma roda na minha volta, até que alguém estava com um mantô vermelho que emprestou, mas coisas desse tipo, que eu sofri muita humilhação com isso. Bom, aí passou e os guias lá no terreiro disseram que eu tinha que não, primeiro, nesse terreiro que eu fui em Brasília, eu comecei eu pedi para a mãe de santo deixar eu pregar o evangelho antes das giras, das sessões, né? E ela deixou, eu pregava o evangelho segundo o espiritismo. E passou uns meses, um dia ela chegou para mim, olha, pode parar, os guias estão falando que se você continuar, eles não vêm mais, não fala mais. E aí começou uma perseguição muito grande, eu fiquei muito ruim, e acabei conhecendo uma outra mãe de santo do Rio de Janeiro, e ela falou que eu tinha que fazer cabeça, porque senão um dos meus filhos ia morrer. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, passei 27 dias deitada em cima de uma esteira, num lugar chamado Camarinha, um quarto onde fica aqueles que estão se preparando para fazer a cabeça. E naqueles 25 dias, eu só levantava para ir ao banheiro, com alguém junto, né? A mãe pequena junto, passava nas portas, tinha que rodar, cheio de rituais. E os trabalhos eram feitos na madrugada. Então, cada madrugada se fazia trabalho para uma determinada entidade que ia estar comigo, né? Ser dona de mim, né? E eu fiz todos, né? Quando foi a última que era para fazer, era para receber mão de faca. Mão de faca é para fazer sacrifício de animal, né? Na Umbanda não se faz para humanos, mas quem tem mão de faca faz qualquer coisa. E eu recusei, que eu não ia fazer, porque eu não podia ver matar galinha, como é que eu ia matar? Eu não ia matar nenhum animal. Então, eu recusei, e foi um transtorno, porque eu levei uma surra, eles dizem surra de santo. Recebi uma surra daquele demônio lá,
que meu corpo ficou todo marcado e não tinha ninguém me batendo, fisicamente não, entendeu? Eu levei uma surra muito violenta, mas não recebi a mão de faca. Aí fiz a cabeça, né, voltei para Cuiabá, e eu tinha que fazer o altar, ter o congá em casa, e fazer as obrigações, que é aquela comida que se faz semanalmente para o santo lá. E eu nunca recebi, nunca dei consulta para ninguém, nada disso, né? Era mãe de santo porque tinha que ser, que aconteceu. Tinha o congá e eu fazia a comida toda semana, e até ficar podre, ficar aquele cheiro ruim, aí o santo tinha aceitado, jogava aquilo e botava outro novo. E eu fazia aquilo com muita raiva, até que eu, já muito doente, já vinha doente, fazendo cirurgias de útero, ovário, foi tirando os pedaços, a trompa, e aí eu descobri que eu estava com câncer. Eu tive um câncer no intestino, nas trompas, nos ovários, no útero, e estava tudo tomado já. E eu fazia o tratamento sempre em Brasília. E esse tratamento, antes de acontecer isso, aconteceu uma coisa, eu ainda morava em Brasília, porque quando, isso que eu estou falando agora, eu já morava em Belém, mas eu estava em Brasília no ano de 1974. Eu estava muito ruim. Uma tia do meu marido chegou e falou para mim, Gisela, tem um homem aí que está fazendo curas, ele não é médium, mas ele está fazendo muita cura. Ele está atendendo lá no edifício Casa de São Paulo, e eu já marquei uma consulta para você. Aí, no dia, ela foi comigo. Chegamos lá nesse edifício, ao lado do Banco do Brasil, agência central lá em Brasília. Aí, nós entramos, estava cheio de gente, eu peguei a minha ficha, né? Peguei o número, e quando eu entrei, a tia entrou junto, e ficou bastante gente lá fora ainda, e aí aquele homem, uma pessoa assim, não sei descrever, não era feio, não era bonito, era uma figura, assim, estática, não sei, assim, muito diferente. E ele parou e ficou olhando para mim. Mas como diferente? Tenta descrever um pouquinho. Ô, apóstolo, deixa eu só interromper. Se for possível, tira o óculos, porque está refletindo isso. Se for possível, tá? Não, tudo bem. Aí, a hora que precisar ler, aí coloca de volta. Tá. Mas vamos lá, tenta falar assim, mais ou menos. Uma fisionomia assim, ele era magro, né? Uma fisionomia austera, entendeu? Uns olhos assim bem profundo, né? Cabelo preto e assim uma fisionomia fria. Então ele começou a olhar para mim e ele chamou a secretária e falou: olha, dispensa todo o resto, porque eu já encontrei quem eu vim buscar. Eu era esotérica nessa época. Tudo que eu não falei antes, mas desde que eu casei, que eu comecei no espiritismo, eu comecei a aprofundar em tudo que é religião. Lá no Himalaia, no Tibete, tudo que era religião, eu fui estudar a fundo. Budismo, todo tipo de esoterismo, nova era, toda ufologia. Foi na época que saiu aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Aquilo ali foi um achado para mim, porque me respondeu um monte de perguntas, né? Então, eu fui estudar ufologia também. Então, eu fui estudiosa das religiões, entendeu? Eu só não estudei a Umbanda. A Umbanda eu só fiz a prática de fazer cabeça, mas não estudei nada, né? O kardecismo não, o kardecismo eu fui a fundo. Então,
E aí ele, olhando para mim, disse, é isso, né? E aí ele me fez a pergunta, você acredita em disco voador? Falei, acredito. Claro que eu acredito. Ele falou, você sabia que os discos voadores não vêm de fora, eles vêm do centro da Terra? Falei, não sabia. E ele, então, começou a me mostrar livros, apostilas, mapas, e ele falou, me explicou, que a Terra era toda embaixo, intraterreno, no subsolo, no subterrâneo, ela era toda cheia de túneis que interligavam o mundo inteiro. E nesses túneis que passavam as naves, numa velocidade muito grande, eles podiam se locomover para qualquer lugar. E me falou que havia uma civilização ali embaixo. Uma civilização muito grande, muitas cidades bonitas, e começou a descrever as cidades, né, que o povo não envelhecia, que era o dia lá era constante, porque o sol não era este sol físico, era o sol de lá, e que todas as doenças, quando entrava lá, ficava curada, e que eu indo, eu ia ficar curada. Então, ele me explicou que, de vez em quando, vinham eles, os mestres, para buscar pessoas aqui na Terra, aqui no mundo físico, né, na Terra, no mundo físico. E para que essas pessoas fossem levadas para lá, elas iam estudar, iam receber informações e trariam para o mundo físico para haver evolução. De tempos em tempos vinha as novidades, a mudança que vinha de lá. E que lá personalizava 3 cidades, 3 locais. Duat, que era logo após a crosta, onde ficam as bibliotecas, o lugar de ensino, vamos supor, as salas de aula dessa turma que vai. Se a pessoa que fosse, quando viesse para o mundo físico, cumprisse toda a obrigação e voltasse, ela seria, novamente, iria para um segundo nível, nas cidades de Ágata. E Ágata é um complexo de muitas cidades, cada uma mais linda do que a outra, né? A primeira cidade é Duat. Ela fica perto da crosta. 14 o primeiro nível, né? Eu não posso dizer que está na crosta, mas é o primeiro nível. E o Agartha seria mais profundo. Mais profundo. Entendi. E no centro de Agartha vem Shambhala, né? Que é onde fica o mestre, o grande senhor do universo, né? O grande senhor do mundo. E ele explicou que no segundo nível, a pessoa que cumprisse bem a missão, o segundo nível seria novamente receberia uma informação muito mais profunda, muito maior. Depois voltaria de novo, se vencesse e alcançasse uma evolução espiritual e moral, ela poderia ir ao terceiro nível, que lá tinha a sala do trono, onde estava o Senhor do mundo, no seu trono, com 24 anciãos na sua volta. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E então, 3 mundos, né? E cada um. Então, ele me deu todo aquele material e disse para mim, você é uma das pessoas escolhidas. Mas tem um... Foi uma honra, né? Ser escolhido. Oh, imagina! Para mim, eu não sabia o que era, mas sabia que eram os mestres, né? Aí eu tinha um regime para fazer, 3 meses para aprontar para poder ir. 3 meses, vestida de branco, não podia comer carne, não podia beber bebida alcoólica,
não podia tomar café, não podia fumar e não podia ter relação sexual. E tinha uma sétima coisa que eu esqueço. Tudo bem, eu fiz tudo, mas eu não consegui parar de fumar. E por causa disso, quando chegou os 3 meses, que era para ir para Nova Chavantina, eu nem sabia que existia essa cidade de Mato Grosso. Que ele disse que lá era um portal, que a gente ia entrar para esse portal, que no mundo físico as pessoas não conseguiriam entrar, só entrava se o inframundo deixasse, eles abririam o portal, e era lá. Mas como eu não parei de fumar, eu não pude ir. E eu sentia assim, o peso do ódio, da raiva daquele homem sobre a minha vida, porque ele fracassou, né? Eu fracassei e não pude ir. Como que ele descobriu? Como que ele descobriu que você estava fumando? Não, eu falei, né? Ah, certo. E aí ele ficou bravo e não te deu uma segunda chance. Não tem segunda chance, não. Se eu estava ruim, irmão, eu fiquei pior, muito pior. Chegou um ponto em estado terminal, como eu já disse, né? E esperando morrer mesmo. E os médicos já tinham me dado, quando eu mudei para Cuiabá, tinham me dado 1 mês de vida. E quando a gente tem essa questão de ter feito cabeça, você vai entrar numa casa, a primeira coisa que entra nessa casa é o assentamento, ou seja, o altar, entendeu? Mas quando eu vim de Belém, eu embalei tudo e cheguei aqui em Cuiabá, não abri. Falei, não vou fazer nada, porque eu já estava doente, eu resolvi desquitar do meu marido, porque a minha vida não era só a doença, era o inferno, literalmente eu vivi o inferno. E aí nós desquitamos, e o juiz mandou que eu ficasse com as crianças, né, e deu um prazo para meu marido sair de casa. E eu bebia muito nessa época, mas bebia, amanhecia tomando cerveja e terminava o dia tomando cachaça. Até por influência também dos demônios, né? E quando eu fui no juiz, nós saímos, e eu tinha falado, a hora que assinar lá, eu vou tomar o maior porre da minha vida. Essa era a minha conversa. E você não imagina, eu vivia, a minha boca, eu falava 10 palavras, 12 era besteira. Era palavrão, era a maneira de eu esconder a dor que eu tinha dentro de mim, sabe? Eu vivia falando piada, debochada, até mesmo pela influência da pombagira, porque eu acho que chegou um tempo, eu vivia mais incorporada do que eu mesma, sabe? E quando, nesse dia do desquite, nós voltamos do juiz, no mesmo carro, né? Eu fui para casa, em vez de tomar o porre que eu falei que ia tomar, me deu uma febre. Eu não dormi a noite inteira, passei mal, porque vinha na minha mente o seguinte: tudo bem, para mim vai ser um alívio, uma felicidade, mas e meus filhos? Por que eles vão ser obrigados a viver sem o pai? Porque o pai é bom pai. E ele pode não ser bom marido, mas ele é um bom pai. Por que vai sacrificar ele também? Então, esse dilema me fez ficar a noite inteira com febre. No outro dia, eu amanheci e falei para ele, olha, você não precisa mudar de casa. Vamos ficar junto aqui, você fica dorme num quarto, dorme no outro, você vive sua vida, eu vivo a minha. Mas nós dois criamos as crianças juntos. E assim nós ficamos até vir para Cuiabá. E aí, eu não trouxe, eu não montei o congá, né? E quando foi uma noite, já fazia um tempo que eu estava morando aqui, porque lá em Belém,
quando eu estava desquitando, meu marido chamou um pastor de Brasília, que era conhecido da tia dele. E ele foi lá, passou um dia só, chegou de manhã, ficou até outro dia. À noite ele ficou conversando comigo. Aí ele falou, eu quero ouvir a sua história. Então eu contei toda a minha vida para ele. Aí ele falou assim, olha, se eu fosse um homem no mundo, eu ia dizer para você que só um desses motivos já era suficiente para você separar. Mas eu sou um homem de Deus. E eu quero dizer para você que existe uma solução para você. Jesus pode salvar a sua vida, o seu casamento. Aí eu falei, pastor, olha, eu sei que Jesus é bom, ele é Deus, mas aqui não tem jeito mais não. Ele falou assim, então, faz o seguinte, não separa os irmãos, ou ficam todos com a mãe, ou ficam todos com o pai. Olha a sabedoria do homem de Deus, né? Sim. E foi exatamente isso que pesou, entendeu? E quando foi aqui em Cuiabá, numa madrugada, eu acordei, levantei do meu quarto, fui lá, chamei o marido, né? A gente estava separado, mas morava na mesma casa, e eu falei para ele, vamos comigo lá na Chapada. Eu vou jogar aquela porcaria tudo fora. Porque o pastor, na hora de ir embora, ele pediu para mim se podia orar dentro do congá. Falei, claro, pode. Tudo, Deus é bom, né? Esse pastor era de Deus mesmo, hein? Toda oração chega para Deus, né? Aí ele entrou, né? E fez uma oração lá. E aí ele perguntou para mim, você não quer jogar isso aí fora, quebrar tudo? Falei, pastor, eu até quero. Só que não adianta tirar do físico e não tirar do coração. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu creio que se chegar a hora que eu tiver que tirar, Deus vai fazer eu tirar. E mais tarde, ele mora hoje em Nova York, lá em Manhattan, e eu fui lá, e ele me contou que ele orava baixinho assim. Ele amarrou os demônios que estavam ali, sabe? E aí eu fiz uma oração, falei para ele, eu também quero fazer uma oração. Aí eu falei, Jesus, eu sei que eu sou tua filha, eu quero conhecer a verdade. Até agora eu fui muito enganada, eu quero conhecer a verdade. Seja ela qual for. E essa foi a minha oração. Aí ele foi embora, aí aconteceu o desquite, aconteceu tudo isso que eu falei. Parece assim que eu vou e volto, né? Mas não me perdoe, mas é o DNA. Não, tá ótimo, tá ótimo. A data de nascimento avançada, ela pesa um pouquinho, né? Então, nós chegamos Aí tá, fui lá na Chapada, levei tudo, eu tinha aquelas vestidos, aquelas roupas, né? Queimei tudo. Eu tinha as guias todas, né? Os colares, eu tinha as 27 pulseiras. Tinha tudo, eu joguei tudo fora, quebrei tudo. E viemos embora. E aí o câncer estava avançando, né? Então, naquele sofrimento, vai e volta, eu fazia um tratamento em Brasília, meus filhos tudo pequeno, o mais velho estava com 14, 15 anos, e eu morrendo, sabendo que estava morrendo, e eu tinha ido a Brasília e o médico falou, olha, você tem no máximo 1 mês de vida. Aqui está a receita de químio, e eu já estava tomando morfina por causa das dores. E a receita de morfina. Ele falou, fica aqui, vamos fazer o tratamento aqui. Eu falei, não, se eu vou morrer em casa. E fui para casa. E chegando em Cuiabá, aqui em Cuiabá, era de manhã, num voo da Varig, que ainda existia a Varig, eu cheguei, os filhos ainda estavam na escola. Eu entrei direto para o meu quarto, tranquei a porta e ajoelhei. No Espiritismo kardecista, eles ensinam que a gente não tem que ajoelhar diante de ninguém. Quando católica, eu ajoelhava, eu rezava de joelho.
Aí, no terreiro, a gente bate a cabeça no altar para os demônios lá. Então, mas eu ajoelhei e comecei a chorar. E eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Faz a tua vontade. Eu não vou tomar mais remédio. Eu peguei as 2 receitas e rasguei. Eu tinha lido no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, eu nunca tinha lido a Bíblia. A passagem da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega versículos da Bíblia e os espíritos comentam, entendeu? E essa é a história da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. E em cima dessa passagem é que eu fiz essa oração. Não é que eu acreditava que eu ia ser curada, eu não acreditava, não. Porque no Espiritismo, o karma, nem Deus revoga. E eu sabia que essa doença minha era um karma, que eu tinha que pagar. Então, o não tomar remédio era para sofrer bastante, para morrer logo e voltar, né? Já pago essa dívida. E no outro dia eu amanheci com uma hemorragia. Olha, eu já não tinha útero, já não tinha ovário, nem trompa e nem um pedaço do intestino. Já estava tudo oco. E me deu hemorragia. E saía pedaços dentro de mim, aquelas coisas pretas, pisada, fedida. Eu fedia que nem eu aguentava meu cheiro. E isso aí foi aquela agonia, eu fiquei magra, e aquele sofrimento, quando eu sentia tanta dor que eu saía batendo a cabeça nas paredes, e não tomava nem Novalgina. Quando chegou, eram uns 39 dias, bateu na porta da minha casa, lá no portão, eram 2 horas da tarde, aí a minha filha Patrícia, ela tinha 10 para 11 anos, ela foi lá ver quem era. Era um casalzinho novo, loirinho os 2, e tinha um casalzinho de filho também, uma gracinha as crianças. E ele perguntou, aqui que mora fulano, deu o nome da pessoa, e a Patrícia falou, não conheço quem é, não. Aí eu disse, oh, meu Deus, estou procurando essa pessoa. E aí ele pediu, será que você podia arrumar um copo d'água para nós? 2 horas da tarde em Cuiabá, você imagina como é que estava quente. Aí ela falou assim, minha mãe está aqui, entra aqui na sala, eu vou buscar água. Aí eu estava sentada, fiquei sentada, eles entraram, me cumprimentaram e perguntou se eu conhecia aquela pessoa. Eu falei, não. Aí veio a água, a Patrícia trouxe também um café, eles tomaram e levantaram para ir embora. Aí ele falou, explicou, eu sou pastor, e a minha igreja é 2 ruas aqui para cima. E essa pessoa foi na igreja domingo e deu esse endereço aqui. E eu vim visitar. A pessoa foi no domingo e deu o endereço lá na minha casa para ele. Entendeu? Estou entendendo. Falei, não, eu não conheço essa pessoa, nunca vi, não conheço vizinho nenhum aqui. Aí ele foi embora, aí na hora de sair, ele falou assim, olha, quero convidar vocês para ir no culto lá. Eu falei, tá bom, qualquer hora nós vamos. Ele falou, inclusive amanhã nós temos um culto à tarde, que tem pessoas que não podem ir à noite, então tem um culto à tarde. Vamos lá, vocês vão gostar. Eu falei, tá bom, qualquer dia nós vamos. Eles saíram, a Patrícia acompanhou, fechou o portão e ela voltou, mãe, nós vamos amanhã lá na igreja, né? Eu falei, Patrícia, eu sou espírita, o que eu vou fazer numa igreja protestante? Eu sou espírita, não vou, né? Aí ela ficou quieta. Aí no outro dia ela chegou do colégio, almoçou, tomou banho e veio. Mãe, vamos, né, no culto? Eu falei, Patrícia, eu já falei para você que eu não vou, filho. Eu sou espírita, o que eu vou fazer lá, numa igreja protestante? E ela começou a chorar. Vamos, mãe, vamos, mãe, vamos. Aí eu pensei comigo, puxa vida, eu estou morrendo. O que custa
eu fazer um agrado para minha filha. Falei, tá bom, então vamos. Aí nós fomos na igreja. Chegamos lá, o culto já tinha começado, o pastor naquela animação, tocando, cantando, e a igreja era, assim, um anfiteatro, é como se fosse um anfiteatro. O púlpito lá embaixo e as escadas, né? Eu entrei na última fileira, lá em cima, lá no cantinho, né? Aí tá. Lá pelo meio do culto, o pastor disse assim, irmãos, Jesus está aqui. Se você tiver com algum problema na sua casa, com filho, com marido, com esposa, com pai, com mãe, financeiro, se estiver doente, vem aqui. Nós vamos orar e Jesus vai resolver seu problema. E eu quieta lá, né? Aí a Patrícia veio, me agarrou na minha calça e começou a me puxar. Vamos lá, mãe. Eu não vou, Patrícia. O que eu vou fazer lá, minha filha? Eu sabia que eu não ia ser curada, né? Eu estava no karma, não tinha jeito. Mãe, vamos. E ela começou a chorar, mas ela chorava assim, da dor, e puxando a minha calça. Aí eu levantei. Quando cheguei no meio da escada, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e cheguei lá na beira do púlpito, lá embaixo, estava cheio, a igreja quase toda desceu. E eu ajoelhei lá num cantinho, eu não ouvi o que o pastor falou nem nada, eu só fiz uma oração. Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser, mas faz a tua vontade. Mas, pelo amor de Deus, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Eu não aguento sofrer mais. Eu fiz essa oração baixinho, levantei e saí, não vi nem o pastor não terminar, saí, ela saiu comigo, fomos embora. No outro dia, eu amanheci sem hemorragia, Glória a Deus. mas com muita dor ainda. 5 dias depois, eu voltei a Brasília para fazer os exames. Quando eu cheguei, o médico assustou. Ele pensou que eu já tinha morrido, fazia 45 dias. Aí, ele, então, foi tirar o material para fazer uma biópsia. Eu não falei nada. Ele tirou o material, e aquele tempo demorava muito, né? 43 anos atrás, demorava muito. Eu fui para casa da minha mãe e fiquei lá esses dias esperando. E quando foi no dia, eu chego lá, no dia da resposta, ele veio me encontrar, alegre, pulando, ele descobriu a cura do câncer, você tomou aquele remédio, não sei o quê. Eu falei, não, doutor. Aí eu dei o testemunho. Falei, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele olhou para mim assim, mas o câncer tem isso, ele vai e volta. Você tem que vir todo mês, porque a gente tem que controlar. Ou seja, isso aí não é cura, né? Ele faz 43 anos, nunca mais voltei lá. Aí eu desci do consultório, na W3 Sul de Brasília, no Centro Médico de Brasília, não tinha todos aqueles, só tinha esse edifício e o Hospital Santa Lúcia, perto assim. Eu desci no meio da rua, na W3, levantei minha cabeça e falei, Jesus, a partir de hoje eu só vou viver para dizer que existe um Deus maior do que o karma. Amém. Um Deus que salva, um Deus que cura. Mas eu não sei o que fazer. Eu não quero mais saber de conhecer de homens, porque eu passei por tudo que é religião, por tudo, e não adiantou nada. Eu sou tua filha. Eu não sabia que para ser filha eu tinha que aceitar, né? Eu falei, eu sou tua filha. E eu quero receber do Senhor. Eu quero conhecer a verdade. Que o Senhor me fale. Aí uma voz no meu ouvido. Leia a Bíblia. Era o único livro que eu nunca tinha conseguido ler. Eu cheguei na casa da minha mãe, tem aquela Bíblia de enfeite, eu peguei e comecei a ler, parece que uma mão abria minha cabeça. E a partir daí, pastor, são 43 anos. Nunca olhei para trás,
Nunca deixei de ler a Bíblia. Conheci o Deus da Bíblia, não conheci o Deus das religiões. E estou aqui, para a glória do nome dele, é o meu noivo que eu estou esperando a cada dia.